Como reconhecer que você está no relacionamento abusivo? Esse tema parece óbvio, mas não é. Vou te contar. Fica aqui. Seja bem-vindo ao nosso Papo Cabeça com a Adriana Santiago. Eu sou diretora do NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, 32 anos de prática clínica, né? Costumo dizer que eu sou aquele chão de fábrica ali, eu pesquiso para aplicar no consultório. Tem um filme de 2012 e 2013 chamado Miss Violence. É um filme interessantíssimo, mas eu sugiro que você tome um engove antes de assistir, porque é pesado, é um filme grego, bastante pesado, que mais ou menos exemplifica essas situações, né? Como é que a gente começa a normalizar situações abusivas, né? Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente pode se referir aqui a relacionamentos com amigos, com pai, com mãe, com irmãos e principalmente com os nossos companheiros de jornada que a gente escolhe para compartilhar a existência. Muita gente confunde relacionamento abusivo com amor intenso. E aí a gente volta à questão, o que é o amor? Onde vai dar? O que é amor? Amor é quando alguém te olha, te respeita, te escuta, te reconhece, respeita os seus limites. Como é que começa um relacionamento que você às vezes está achando que é um relacionamento amoroso, mas é um relacionamento desrespeitoso? E aí eu estou me referindo aqui ao relacionamento romântico, né? Geralmente o sujeito não começa te dando um tapa na cara, não. Começa te dando um beliscão ou dizendo para você calar a boca. Não, não começa assim. O relacionamento abusivo começa quando o outro ou a outra começa a cercear as suas ações, o jeito que você se veste, o jeito que você sorri, o jeito que você fala. Ah, mas ele me ama, ou ela me ama, porque não quer que eu seja simpático com outra, ou simpática com outras pessoas, não quer me perder para outra pessoa. Isso é um grande equívoco. Esse ciúme intenso não significa que ele te ama ou que ela te ama. Esse ciúme intenso significa que esse sujeito ou essa pessoa não te respeita e, principalmente, não se ama. E como funciona a manipulação no relacionamento abusivo? Começa assim, ó. Eu sou a única pessoa do planeta que vou te amar dessa forma. Às vezes você termina com um cara que é abusivo, com uma mulher abusiva, e ele fala assim, né? Ninguém nunca vai te amar como eu te amei. Na verdade, a ideia é essa, que você encontre alguém que não te ame dessa forma. Mas a manipulação, ela começa com o outro dizendo que é a única pessoa que pode te amar, que o amor que ele sente por você, ou ela sente por você, é imenso, e que ele está falando isso para o seu bem, que você é uma exagerada. E aí começam as críticas, né? Começam as críticas. E quem é criticado costuma se encolher. Não, essa pessoa deve ter razão. E você começa a entender que o afeto que essa pessoa te dedica é indispensável para a sua existência, que você não vai conseguir realmente viver sem esse traste te amando. Afinal de contas, ele diz e te garante que o amor por você é verdadeiro e infinito. Mas acontece que ele acaba por te dar um abraço de urso, né? Que não deixa você olhar para o lado. Outro dia eu gravei um vídeo sobre isso de uma mulher dizendo assim: marido não tem que ser simpático com ninguém, marido tem que ser antipático, não pode ficar mostrando as canjicas, não pode olhar para o lado, não pode conversar com as pessoas. Gente, e aí eu sugeri para a moça que ela colocasse um Antolhos no cara, né? Aquela coisa que bota em burro e que ele não olha para o lado. Então, a manipulação começa com o sujeito, com a pessoa, te diminuindo. Né? Quando ele diz, só eu que vou te entender, só eu que vou te amar, ninguém é tão intenso com você como eu, sou seu único amigo. Começa por aí. E você acaba acreditando, porque provavelmente sofreu privação na infância e você acha que precisa de alguém com um amor tão tóxico assim, né? Tão vinculado. E quais são os tipos de abusadores? Bem, o abusador malvado, vou falar de dois aqui, né? Aquele malvadão, que você identifica facilmente. Fala, ó, se você for, eu te mato, eu te pego, a gente vai ter um problema, te dou um soco na cara. E tem o abusador, que é o bonzinho, que ele se faz de bonzinho, né, para poder te cercear. E aí ele diz assim, você que sabe, mas se eu fosse você, não iria com esse decote, porque você tá parecendo uma... E por aí vai. Ah, mas se eu fosse você, não usaria essa, né? A ideia é essa. Uma vez eu me relacionei com um abusador, né? Eu não sabia que era um abusador, até ele começar com essa situação, essa história aí. E ele disse pra mim assim, você não acha que esse teu decote tá muito, né, profundo? Eu falei pra ele, você não gostou? Ele falou, não. Eu falei, então não usa.
Pronto. E por aí começou a derrocada, né? Porque, obviamente, quando a gente identifica, a gente tem que imediatamente cortar, porque você acaba sendo desrespeitada, mas desrespeitada com jeitinho, né? Engraçado que muitos psicólogos, às vezes, porque também são submetidos a abusos, eles concordam com a ideia, né? Eu estava lendo sobre terapia de casal e a autora, né, desse livro, ela sugeriu que, para uma relação de confiança, era necessário que os pares, que as pessoas da relação tivessem a senha do celular e do e-mail um do outro. Olha que relação abusiva, porque você tem que confiar no outro, né, e entender que se o outro está com você é porque ele quer, não porque ele é obrigado. E se você desconfia que essa pessoa está numa outra relação, num outro relacionamento, é capaz de manter uma outra relação e você não quer isso, você é monogâmico, você precisa rever e mudar, fazer como Jesus Cristo te ensinou e amar o próximo. Porque uma boa relação amorosa inclui você entender que o outro é outra pessoa de fato, é um indivíduo diferente de você, não é a sua propriedade, portanto ele precisa ter a sua individualidade preservada. Ninguém é de ninguém, já dizia Zíbia Gasparetto, né? Eu não sou nem espírita, não tenho nem religião, mas eu sempre repito isso. Ninguém é de ninguém, as pessoas não são propriedades umas das outras. E se um sujeito quer estar com você, ele não precisa ficar no seu pé para que você dê exclusividade para ele, ou para que você garanta essa exclusividade para ele ou para ela, né? Porque existem muitas mulheres também que têm uma relação abusiva com seus pares amorosos. Não são só os homens, não. Os homens eles são só mais agressivos, mais violentos. Mas as mulheres também têm esse tipo de relação e é uma pena, porque aí a gente vê um monte de condenamento em vez de relacionamento amoroso, né? A gente vê por aí muito, no consultório tem muito. Vocês não têm ideia de como isso acontece aqui no consultório e do quanto as pessoas naturalizam esse tipo de casamento. O abusador age de forma consciente ou inconsciente? Eu diria que o processamento de toda a história é um processamento inconsciente. Não é que o sujeito ele tenha deliberadamente a intenção de manipular essa pessoa. Ele vai fazendo, o pobre coitado às vezes nem acha que isso é uma manipulação. Ele só tem a crença, né, fundamental de que o outro pertence a ele, né, é a sua propriedade. Aí ele vai usando os recursos que ele pode, que ele sabe, né, e muitas vezes os recursos realmente são muito violentos, para poder te brecar a felicidade. Eu diria, eu tinha uma paciente muito ciumenta, extremamente ciumenta. Essa história é tão curiosa. E os dois eram abusivos, sabe, na relação, tanto ele quanto ela. E um dia ele era corretor de imóveis, um dia ela estava passando de carro, né? Estava passando de carro e ele viu o cara na calçada andando com uma mulher. Simplesmente ela jogou e atropelou os dois. Quer dizer, né? É um cara que vivia sem sossego. Quando ela começou, e ela também, né? Eram desassossegados. Quando ela começou a fazer terapia e as brigas diminuíram, ela começou a se tornar mais autônoma, mais dona de si mesma, se reconhecendo nas suas qualidades, nas suas potencialidades, diminuindo a dependência emocional que havia ali naquela relação, ela começou a dizer para mim, Adriana, a gente já não está transando mais. A gente não transa mais como antigamente. A coisa era tão intensa que ela me contou uma vez que, voltando, né, sobre as brigas que eles tinham, que ela estava lavando a cozinha estava cheia de sabão e ele chegou aborrecido com ela por uma questão também de ciúme, né, aí do lado dele, como é que é? Havia uma cumplicidade sintomática ali. Ele deu uma banda nela e os dois caíram na cozinha e começaram a se estapear. Era nesse nível a situação. Mas depois transavam enlouquecidamente. E aí, quando ela começou a se tratar e as brigas diminuíram e essa história toda diminuiu dessa cumplicidade sintomática, o tesão também foi embora. Olha só, como o tesão era alimentado por essa energia da desconfiança. E o que eu trago para vocês é o seguinte, o quanto as pessoas, elas são agidas, elas não têm noção, né? O quanto esse processamento é inconsciente, elas não têm noção do nível, né? Eu diria, da intensidade desse processamento inconsciente nas suas ações. E o quanto isso prejudica a existência. Os dois tinham uma vida muito ruim, uma vida juntos, né? Muito ruim. E eles andavam grudados, não podia fazer nada sem o outro. Sabe aquela coisa de dois fazer um? Gente, quando a gente pensa em de dois fazer um, sai pedaço de gente para tudo quanto é lado, viu? Não vai dar certo. Vai dar errado. O relacionamento tem que ser considerado assim. São duas pessoas, dois indivíduos com características próprias, com qualidades, defeitos, tentando manter uma existência saudável. Tem que ser por aí.
E aí reconhecer o que no relacionamento não é legal é o primeiro passo. Então vamos lá, né, gente? Se você precisa dar sempre seu marido, da sua esposa para confiar nele, péssimo sinal. Já começa aí. Se seu marido ou sua mulher, seu namorado, sua namorada, impede de você se relacionar com os amigos que você já tinha, inclusive, antes do relacionamento, red flag. Cuidado, vai dar muito ruim. E a consequência disso, né, é tristeza. Porra, lá vem a tristeza atirando para todos os lados. Isso não tenha dúvida. Vai ser ruim para todo mundo, inclusive para quem convive com vocês. Que é absolutamente obrigado a assistir essas cenas tenebrosas de intensas brigas apaixonadas. Como concluir com um abusador de forma efetiva que ele precisa ouvir e mudar? Será que vale a pena esse esforço? Pois é, menina. Você sabe que uma das características dos relacionamentos abusivos é um dos pares, e geralmente a mulher, acreditar que pode mudar essa criatura. Eu vou dar uma notícia para vocês. Essa notícia é seríssima, é importantíssima. Não vai mudar. Ah, Adriana, mas as pessoas não mudam? Olha, se eu acreditasse que as pessoas não mudam, nem seria psicóloga. Obviamente que as pessoas mudam, mas não é com você. Essa história aí não lhe cabe. Você não vai mudar ninguém. E o que acontece, né? Então a pessoa com autossacrifício, geralmente, no esquema de autossacrifício, acredita, né? Quando é codependente, o que é ser codependente? É estar ali, ó, uma pessoa que geralmente ou drogada ou com vício em qualquer coisa, adicta, né? E ela acredita que ela pode salvar, ela vai fazer diferente, ela vai transformar esse indivíduo. Esquece, ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam se realmente quiserem, se empenharem e se esforçarem. Eu tenho 32 anos de prática clínica e eu vejo aqui, mesmo o quanto é difícil, mesmo as pessoas se empenhando em mudar um padrão emocional e comportamental, o quanto é difícil essa mudança, né? Esse reconhecimento de si mesmo. É muito complicado, é muito difícil. E você definitivamente não vai mudar a tiririca do brejo que está contigo. Não vai, não adianta porque não vai. Nós abusamos de nós mesmos se deixando abusar. Na verdade, a pessoa que se permite estar num relacionamento abusivo se joga ao abusador. E aí tem dois elementos importantíssimos, sabe? Que é o medo do abandono, né? O medo de ser abandonada e o hábito de ser abusada. Então, às vezes, as pessoas, elas são abusadas desde a infância, crescem com abuso de diversas ordens, psicológicos, físicos, emocionais, e aí elas naturalizam. Mas isso não é abuso, ele gritou comigo 5 vezes, mandou calar a boca, mas sempre me mandaram calar a boca. As pessoas que mais me amavam me mandavam calar a boca, não respeitavam as minhas individualidades, e, pô, o que tem? Qual o problema? Só um pouquinho, só gritou um pouquinho, também não fez nada demais. No outro dia eu vi numa reportagem super assim, icônica, né? Que a mulher disse, o repórter perguntava, mas ele te bateu? Ele só deu um tapa na minha cara, mas ele estava nervoso, ou seja, há uma justificativa para o abusador. Tadinho, ele estava bêbado, então ele pôde me bater, mas da próxima vez ele não vai mais me bater. Então, essa habituação ao abuso é um dos fatores que levam à permanência em relacionamentos abusivos. E o outro fator importante é o abandono, né? O abandono de uma das figuras parentais faz a criança entender que ela vai precisar substituir esse afeto de algum modo. Então, quando ela encontra alguém que diz amá-la intensamente, né? Ai, como me ama, ela acredita. E, de algum modo, tenta substituir essa figura parental que foi embora por esse cara que garante que o amor dele é profundo, eterno e que ele nunca vai abandoná-la, que ele é o único a amá-la. E isso causa uma dependência emocional. Não, como assim? Como é que eu vou dispensar um amor? Amor não se dispensa, já ouvi muito, né? Mas, na verdade, o que se está dispensando não é o fato amoroso, porque, como eu disse para vocês lá no início, quando você ama alguém, você admira e respeita a sua individualidade. Você não atropela o outro com a sua intensidade afetiva. Afetiva no sentido não amoroso, muitas vezes, né? Afetiva no sentido raivoso, muitas vezes, porque a intensidade, ela se dá em vários níveis, tanto no amor quanto na raiva. E aí vira aquela relação, um festival de desgraça que é insuportável, inclusive, a assistir.
Relacionamento abusivo é só do lado amoroso? Não só nos relacionamentos amorosos, né? Como eu falei lá atrás, quando eu citei a Miss Violence, né? Ela é habituada, né? É uma questão abusiva que se perpetua, né? E vai até a vida adulta, de criancinhas, aquilo era normalizado, como eu disse. Então, tem relacionamentos abusivos, muitos relacionamentos abusivos entre pais e filhos, quando os pais não respeitam a individualidade da criança. A educação positiva vai fazer tudo que a criança quer. Não, mas é respeitar a sua individualidade. Então, muitas vezes os pais não respeitam. E quando as crianças não correspondem, os adolescentes correspondem aos seus desejos, eles ficam muito aborrecidos e começam a xingar, dizer que essa pessoa não presta, e isso vai fazendo com que esse sujeito não somente tenha raiva do abusador, porque às vezes nem tem, porque tem a culpa sobre sentir raiva, né, da parentalidade, mas esse sujeito volta a raiva para si mesmo. Porque quando a pessoa, por quem ele tem admiração, porque os filhos geralmente têm admiração pelos pais, né, ou pelo menos querem ser amados pelos pais, eles são xingados e abusados por essa parentalidade, eles acabam acreditando nos adjetivos que são jogados em cima deles e geralmente eles têm uma raiva voltada a si mesmo, e essa raiva voltada a si mesmo é uma das bases da depressão. Então compreende? Porque, mas... E aí as pessoas falam assim, a adolescência é uma fase muito difícil. A adolescente fica muito difícil. Fica difícil por quê? Porque é na adolescência que o sujeito começa a expressar sua individualidade com mais intensidade. Quando é criança, você tem mais controle. Vai para a escola tal, faz não sei o quê, tem os amigos tais. Não. O adolescente não, ele já está indo mais para o mundo. E aí a parentalidade geralmente não respeita e começa a cessear essa individualidade de se manifestar. Se manifestar, obviamente, com respeito, com dignidade, né? Com ética e tudo mais. Porque dá muito trabalho também fazer isso, né? Ensinar ética, respeito, dignidade para os adolescentes. Então é mais fácil a gente, cessear, cortar. Quer dizer, mais fácil. As pessoas entendem como mais fácil, mas é muito mais difícil. Porque o resultado disso são adolescentes absolutamente revoltados, se sentindo incompreendidos, tendo raiva porque não conseguem corresponder aos anseios da sua parentalidade. Então eu sempre chamo muita atenção para isso. Cuidado com os seus filhos, com as suas crias, por favor, cuidado, olhe com amor. E eu já tenho vídeos aqui falando sobre isso. Amor é atenção. Dê atenção, escute quem essa pessoa é, para que você não desenvolva um relacionamento abusivo com as suas crianças, com seus filhos e seus adolescentes. Então, o relacionamento abusivo, ele pode se dar, obviamente, tanto no sentido amoroso, quanto no familiar, e com amigos também. Às vezes você tem amigos absolutamente abusivos. E você é o bonzinho ou a boazinha que está sempre a serviço da maluquice de alguém. Está sempre a serviço de um destempero das pessoas. E aí você acha que você tem que compreender, porque a tua cabeça é um pouquinho melhor que a do outro, e se mantém à mercê ali de um abusador, seja ele seu amigo, seu pai, seu irmão, seu primo, enfim. Então, fique atento aí, não deixa ninguém ultrapassar o limite de quem você é. Sabe aquela coisa? Se dê o respeito. Entenda quem você é, o primeiro passo, para que o outro não ultrapasse os seus limites. E o limite é o desconforto. O limite é, olha, estou me sentindo desconfortável. Acredita nisso. O Antônio Damasio, um neurocientista que eu respeito muitíssimo, ele tem a teoria do marcador somático, né, que é muito importante. Ele vai dizer, ao contrário do que muitos teóricos vêm dizendo em psicologia, que a cognição ela é muito importante na tomada de decisão. Ele vai dizer o contrário. Você fala, olha, sem as emoções a gente não consegue escolher direito. Sabe a intuição? Não sei, não estou me sentindo bem. Isso é a tua emoção gritando. Isso tem uma herança filogenética, sabe? De proteção, de autoproteção. Se você não está se sentindo bem, vai pensar sobre o porquê você não está se sentindo bem. Procura uma terapia ótima para você se conhecer. Por que você não está se sentindo bem? É porque você percebeu algo de ameaçador naquela relação. Preste atenção. Começa a pensar. Não sei. Essa intuição é uma leitura com seu nível mais basal, com seu sistema límbico, com as suas emoções. E é essa leitura que te fez viver, que fez a nossa espécie sobreviver até aqui. Não foi a nossa cognição somente, né? Foi muito mais a nossa emoção, porque o nosso sistema emocional, ele percebe muito melhor e muito antes que o nosso sistema cognitivo. Então acredite nessas emoções, no que é chamado de marcador somático, no que o seu corpo fala sobre as suas relações, sabe? E tome decisões. Seja a autora da sua história, o autor da sua história. Aproveitando que você já está aí interessada provavelmente em se conhecer, no app
a gente tem atendimento social. A gente tem os profissionais aqui que são supervisionados por mim que fazem atendimento social. Então, se você quiser, tem o telefone e o WhatsApp aqui embaixo do vídeo. Venha. E a gente tem também um atendimento comigo, com outros profissionais, que você pode também escolher. Depois você vai lá no site do NUAP e vê lá, tem um cardápio de profissionais para você. Se quiser fazer comigo, eu vou amar. Amar. Outro recado que eu tenho para te dar é o seguinte: dia 6 de julho a gente vai começar a nossa segunda turma de formação em terapia do esquema, neurociência com aspectos em psicologia positiva. Você não está entendendo o que é essa formação, né? É uma formação prática, uma formação que vai te ensinar ou te aprimorar ali no atendimento clínico. Então, se você é psicólogo, vem com a gente. No dia 6 de junho, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos uma aula gratuita sobre conceitualização de caso clínico. Então, se você é psicólogo, vem pra cá, vem com a gente, online, gratuito. Você quer mais o quê? Então, venha e eu espero te encontrar em breve. Grande beijo.